Então, o Brasil começou a viver esse movimento de grandes igrejas, né? E muitos pastores começaram a ver nas células uma forma de organizar as pessoas, né? Você sabe, esse negócio de células, as pessoas acham que é nova, mas o primeiro registro que nós temos na Bíblia foi com Moisés. Você sabe, Moisés foi constituído juiz sobre o povo, e a Bíblia fala que ele começou a ficar doido, porque qual que era o problema? Ele tinha que julgar, você imagina, a nação dos hebreus naquela época devia ter mais ou menos 3 milhões de pessoas. Eu estou falando de 32 mil lá em Goiânia. Moisés tinha que cuidar de 3 milhões de pessoas. E ele era sozinho para cuidar daquele povo. E ele começou a se esgotar, começou a ter um esgotamento. Você acha que isso é coisa só de hoje em dia, né? Das pessoas terem esgotamento. E a Bíblia fala que o sogro de Moisés, quem conhece o sogro de Moisés, eu vou dar um café grátis no final do culto. Quem sabe o nome do sogro de Moisés? Come on. Hã? O sogro de Moisés. Jetro. Quem que acertou primeiro? Hã? Quem que falou? Como que é em Spanish? Jetro. Então Jetro, o sogro de Moisés, chega para ele e fala assim: escuta, por que você não institui líderes sobre 10, líderes sobre 100 e líderes sobre 1000? Ou seja, líderes sobre 10, ele ia pegar aquele povo e estabelecer a cada 10 pessoas um líder. O líder sobre 100, ou seja, a cada 10 grupos de 10, teria um outro líder, um supervisor. E a cada 10 grupos de 100 haveria um outro líder. Então, dessa forma, foi criado, foi mencionado na Bíblia a primeira vez, e isso é muito conhecido, até no meio secular. Você acha que marketing de rede é coisa nova também, né? Mas é conhecido secularmente como estrutura de Jetro. Porque foi a primeira vez que é mencionado em livros, né, na Bíblia, foi quando Jetro fala para Moisés: por que você não divide o grupo dessa forma? Então muitas, não só igrejas, como empresas, né, usam esse sistema. Estabelecem chefes de grupos pequenos, supervisores para uma quantidade de grupos. Então muitas igrejas viram como uma solução o problema de conseguir. Você imagina um pastor pastorear uma igreja com 32 mil pessoas, né? Então viram como uma forma de distribuição do trabalho, o que é muito bom. Outra coisa também, numa igreja grande você tem o problema das pessoas às vezes não se conectarem umas com as outras. Se torna um ambiente muito grande, muito impessoal, e a célula era uma forma de você trazer novamente aquele ambiente de igreja pequena para dentro dos grupos, né? Então, veja, e é uma forma também de você organizar os grupos, né, para fazer as coisas. Existem muitos motivos que muitas igrejas enxergaram na facilidade de implantar igreja em células. Mas eu quero dizer que por nenhuma delas a nossa igreja é uma igreja em célula. Aliás, só para que você entenda, a videira, ela não se tornou uma igreja em célula. Desde que ela nasceu, já nasceu como uma igreja celular, uma igreja em células. Então, o nosso motivo, eu queria que você entendesse, porque nós somos uma igreja em célula, é porque nós entendemos que essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Amém? Nós entendemos, veja, nós temos uma sincera vontade de obedecer a Deus. Nós temos uma sincera vontade de fazer as coisas da forma como Deus quer. E o entendimento, a revelação que nós tivemos, que o modelo de igreja que Deus gostaria era a igreja celular. E é o que eu vou mostrar. Hoje nós vamos estudar na Bíblia a respeito disso. Por que nós estabelecemos e entendemos que essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Bem, para que você entenda isso, você precisa primeiro entender a diferença entre a velha e a nova aliança. Nós falamos demais disso aqui. A aliança, o Velho Testamento, a maneira de culto no Velho Testamento e a maneira de culto do Novo Testamento. Então pode projetar o primeiro versículo, Luiz. A Bíblia fala aqui em Apocalipse. Aí você fala: pastor, mas está lá em Apocalipse, né? Então ainda vai acontecer, porque o Apocalipse é uma visão que o apóstolo João teve de coisas futuras. Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui ele está apenas fazendo uma introdução. Olha o que o apóstolo João fala na introdução aqui em Apocalipse 1, no verso 5 e 6.
uma saudação que ele faz. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Primeiro, isso aqui vai acontecer ou já aconteceu? Alô? Alô? Estão aqui, irmãos? Não me deixe sozinho, por favor. Bem, Jesus é o primogênito, isso já aconteceu. Então, João está fazendo uma saudação e falando o que já aconteceu. Então ele fala da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, ou seja, está falando do passado, já aconteceu, ele já nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso já aconteceu, lá na cruz. E nos fez, olha a narrativa aqui, irmãos, como que é a ordem das coisas. Primeiro ele nos amou, amém? Fala assim, amou. Ah, vocês estão comigo, aleluia. E em seu sangue nos lavou, diga assim, lavou. Isso aqui é uma progressão de coisas que aconteceram. Primeiro eles amou, a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então primeiro Jesus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele foi para a cruz, e aí fala que por causa do seu sangue Ele nos lavou. O que mais? Lavou dos nossos pecados. Agora olha a continuação. E nos fez, ou seja, já aconteceu, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Reis e sacerdotes. Vamos repetir? Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então Deus fez, Jesus fez. Amém? Você crê nisso? Você sabe, tem gente que acha que isso vai ser só na eternidade. Mas aqui está dizendo que quando Jesus nos amou e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nesse momento Ele já nos fez reis e sacerdotes. Amém? Você crê que você foi feito rei, rainhas, amém? Sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, amém? Então, continuando. Para quem? Sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então veja, com a morte de Jesus, eu sempre falo isso para os irmãos, a cruz não apenas nos lavou dos nossos pecados, mas ela nos justificou. É muito mais do que você ser um pecador perdoado, irmãos. Como eu falei, um pecador perdoado é como um criminoso que comete um crime, mas ele teve a sua pena perdoada. Não é suficiente, ele continua um criminoso, só não vai pagar pela sua pena. Deus fez muito mais conosco através de Jesus Cristo. Ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas nos colocou vestes de justiça. Você se tornou justo. Você é um justo. Então, ao ser justo agora, a Bíblia fala que você se tornou também rei e sacerdote. Deixa eu dizer, isso tem tudo a ver com o motivo que Deus criou a mim e a você. Se você for olhar lá em Gênesis 1, no primeiro capítulo da sua Bíblia, as primeiras palavras de Deus para o homem, quais são, irmãos? Crescei, multiplicai e dominai. Então veja, quem é que domina? É o rei. Nós somos criados para exercer governo. Amém? Sabe, isso é algo ainda que nós deveríamos fazer como igreja e fazemos muito pouco. Mas quando Pedro tem a revelação da igreja e chega para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos salvar. E Jesus fala assim, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito de meu Pai. E vou dizer uma coisa para você, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar aqui na terra vai ser desligado no céu. Irmãos, a igreja foi feita para exercer governo. Você não tem noção do poder da nossa oração como igreja. Porque o Senhor entregou o poder para a igreja. Bem, porque nós fomos feitos reis. Reis fala de governo. É interessante que a Bíblia diz que até hoje toda a criação, ela geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Você sabe, quando o homem caiu, não apenas ele entrou no pecado, mas toda a criação foi afetada pelo pecado. A morte não entrou apenas para o homem, mas toda a criação experimentou a morte.
O pecado do homem afetou o universo inteiro, e a Bíblia fala que agora toda a criação fica gemendo na expectativa do momento em que a igreja do Senhor vai botar ordem nesse caos, vai colocar as coisas no lugar. Isso vai acontecer quando nós desempenharmos aquilo para o qual Deus nos criou, que é para exercer domínio sobre a terra. Domínio, governo, reino. Amém? Mas eu vou falar sobre outro aspecto. A Bíblia fala que nós fomos criados também, fomos feitos sacerdotes do Altíssimo, sacerdotes de Deus. E você sabe, o papel do sacerdote é ministrar ao Senhor. Então veja, para que você entenda o porquê que nós entendemos que a célula é o meio correto de cultuar o Senhor, você tem que entender que você foi feito na nova aliança, depois que Jesus morreu e estabeleceu um novo pacto no sangue dele, não é isso que a gente fala em toda a ceia? Que hoje nós somos feitos sacerdotes. E aí nós temos uma tremenda diferença, nós temos uma ruptura na maneira de culto do Senhor. Porque no Antigo Testamento as pessoas não eram sacerdotes do Senhor. Você sabe, no Antigo Testamento havia apenas um povo escolhido por Deus. Qual que era esse povo, irmãos? No Velho Testamento. Come on, guys, come on. Toma um café lá atrás. Eram os judeus. Mas dentre o povo, você acha que qualquer pessoa, qualquer judeu podia ir no templo e ministrar ao Senhor, sim ou não? Era só os judeus da tribo de Levi. Os Levi, até hoje a gente usa esse termo, né? Os levitas, né? Não é aquele cara que fica levitando na igreja, não. Os levitas eram os da tribo de Levi. Não era qualquer judeu que podia ministrar ao Senhor, somente os da tribo de Levi. Agora, dentre os da tribo de Levi, eles eram encarregados de cuidar do templo. E veja, eu imagino que eles cortavam a grama, imagino que eles passavam vécula no carpete, imagino que eles arrumavam as cadeiras. E não eram todos que podiam ministrar ao Senhor. Dentre os da tribo de Levi, somente um era escolhido como sumo sacerdote. Somente ele podia ministrar ao Senhor. Era o privilégio de uma única pessoa dentro de uma nação inteira, irmãos. É por isso que quando você ouve os salmos de Davi, e Davi fala assim: Senhor, mais vale um dia em tua presença do que 1000 dias em outro lugar. Do que Davi estava falando isso? Que o privilégio, Senhor, de poder servir ao Senhor, de eu poder entrar na sua presença, é melhor do que qualquer outra coisa, porque tinha outra questão também. O sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Então por isso que Davi fala: Senhor, eu prefiro estar lá, ser o sacerdote, uma vez por ano só poder entrar na tua presença, entrar no Santo dos Santos, do que ficar 1000 dias em qualquer outro lugar, porque essa era a realidade do povo. Deus havia escolhido apenas um representante, mas deixa eu dizer, essa não era a vontade de Deus. Mas acontece que o pecado nosso, e veja, o problema de Deus não é com o pecado, o problema é nosso com a santidade de Deus. Qualquer homem que se colocasse diante de Deus para ministrar diante dele, diante da santidade de Deus, seria fulminado. O sacerdote, para poder oferecer um sacrifício para Deus uma vez por ano, ele tinha que se purificar. E alguns livros paralelos falam que o sacerdote nem dormia naquela noite. Eu também não dormiria, mas porque ele com medo de ter algum sonho impuro. Porque se ele entrasse na presença de Deus e tivesse um mínimo pecado, ele seria fulminado naquele momento na presença de Deus. E o problema é que se ele fosse fulminado lá no Santo Santo, quem que podia entrar lá para buscar ele? Aí eles amarravam uma cordinha, porque se o cara ficar sem falar nada, a gente... Gente, nós estamos brincando, mas isso é pavoroso. Você já se imaginou, Fábio? Vai lá, passa uma vassoura lá no Santo Santo, por favor. Você ia? Já nada. Quem que tem coragem disso, irmãos? Pois essa é a história do Velho Testamento. Você precisava de um sacerdote para se relacionar com Deus. Mas veja, Deus não nos criou com esse propósito, mas o pecado, a Bíblia fala que nos separou de Deus. E por causa da santidade de Deus, nós não podíamos mais ministrar ao Senhor livremente.
Mas veja, os planos de Deus não podem ser frustrados. A gente fala, pastor, o homem pecou e agora Deus levou 2000 anos para saber o que fazer. Mentira. Porque no momento em que Adão pecou, que o homem pecou, e Deus vai lá falar com o homem, com Adão, com Eva, com a serpente, o que Deus fala naquele momento para a serpente? Hoje você picou o calcanhar, hoje você mordeu o calcanhar do homem, mas da semente da mulher virá aquele que vai pisar na sua cabeça. Amém. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Deus já sabia de todas as coisas. No momento em que o homem pecou, Deus já sabia exatamente como que nós iríamos ser redimidos. Sabe, o problema, irmãos, é que nós precisamos entender o que Jesus Cristo representa para nós. O problema da igreja moderna é que nós ainda vivemos como se Jesus Cristo não tivesse feito muita coisa por nós. Vivemos a realidade da cruz, entendemos, eu aceito Jesus Cristo, mas continuamos ainda preocupados com coisas que foram resolvidas na cruz, e não nos apoderamos da realidade do Novo Testamento. E deixa eu dizer, essa é uma realidade. Você foi feito rei e sacerdote na cruz de Cristo. Se você ignorar isso, você está deixando de desfrutar daquilo que Deus estabeleceu para você nessa vida. Toda vez que você ora, e você não ora como um rei, você não exerce domínio, você está deixando de ser aquilo que Deus falou para você fazer. Mas o que é mais importante, talvez, para mim, o que chama mais atenção é que Deus nos constituiu como sacerdotes. Mas nossa forma de culto ainda é baseada lá no Velho Testamento, quando havia um só sacerdote. A maioria dos crentes, eles pensam, não. Eu estava conversando com um amigo lá do Brasil, ele falou, queria que você orasse por mim, por tal coisa. Eu falei, por que você não ora? Não é nada errado orar pelos outros, irmãos, mas eu estava provocando ele, porque em outras palavras, ele queria que eu orasse, porque ele achava porque eu era pastor, eu tinha uma oração que era mais de perto, né? Você sabe, o Batman, ele tinha um telefone que ele falava direto com o prefeito, um telefone vermelho. Quem? Ninguém? Então, eu acho que eles acham, não, pastor deve ter um telefone que ele fala direto com Deus. You understand me? Do you have one phone like this one? A red phone that you call directly to God. Mas esse é um pensamento das pessoas, porque eles falam assim, não, você fala com Deus, eu não. E sabe, não é essa a vontade de Deus para a sua igreja. Sabe, Jesus Cristo morreu e nos tornou todos nós como sacerdotes. Eu vou mostrar isso para você aqui na Bíblia. Então, projeta a primeira imagem aí do slide, Luiz. Então, na velha aliança, nós tínhamos a figura de um único sacerdote, um mediador. Mas na nova aliança, nós temos que entender que agora todos nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? Pode dizer assim, eu sou sacerdote do Senhor. Amém? Sabe, irmãos, isso não anula, por exemplo, a hierarquia. Deus estabeleceu hierarquia. Você sabe que no céu tem hierarquia? No céu tem hierarquia de anjos. Você sabe, isso não anula a questão da unção. A Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos pais espirituais, devemos honrar aqueles que cuidam da gente. Porque muitas pessoas argumentam isso aqui para que a obra de Deus seja uma baderna. Não preciso respeitar a pastora, não preciso mais respeitar apóstolo, discípulo, e usam isso de uma forma errada para fazer os desejos da sua carne. Não, isso não anula isso. Mas por outro lado, a gente cai num outro extremo, onde muitas igrejas ainda se tornam aquele culto da antiga aliança. Fala, não, o pastor ministra a Deus, eu vou lá assistir ele ministrando a Deus. O pastor faz o culto, o pastor ora. Eu brinco aqui, tem igreja que conseguiu departamentizar tudo, conseguiu separar tudo. Então, você não precisa louvar, tem um ministério que louva para você. Você não precisa orar, tem o círculo de oração que ora para você. Você só anota o pedido e deixa lá. Você não precisa outsource, né? Outsource everything.
eles estabeleceram, terceirizaram todo o serviço. Não, é muito prático, é claro, eu confesso para vocês que é muito cômodo. Mas não é isso que Deus quer de você, porque Deus tornou você sacerdote. Deus te trouxe essa vida para ser um ministro do Senhor. Então, se você nós precisamos começar a entender a respeito disso, irmãos. Quando às vezes eu estou louvando aqui, eu falo para você louvar, deixa eu falar. Não é que eu preciso de, não sei, da interação dos irmãos para louvar. Mas é que em outras palavras eu quero dizer o seguinte: olha, eu estou louvando aqui, mas se você não louvar daí, não valeu o seu louvor, valeu só o meu. Eu estou ok, mas e você? Sabe, esse é o problema, irmãos. Nós ainda temos uma mentalidade que é baseada nessa antiga aliança aqui, de um mediador, de alguém que faz as coisas. E vou falar, num primeiro momento parece muito fácil, muito cômodo. É só você colar aí em alguém ungidão e deixar que ele faz tudo para você. Mas não é essa a vontade de Deus. Eu quero dizer que vai chegar um momento em que você vai precisar crescer e fazer as coisas sozinho. E você tem que entender que hoje você é sacerdote, você é rei, rainha, sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Então veja, Jesus, ele vem romper, há uma ruptura, há uma quebra no sistema todo, muda totalmente a forma de culto, porque não tem mais agora o sacerdote da tribo de Levi. Aliás, deixa eu contar uma coisa para você, Jesus mesmo não era nem da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Se você ler na história bíblica, a tribo de Levi, ela foi dissolvida, não existe mais levita hoje em dia, entendeu? Se alguém falar, fulano é levita, você quebra uma cadeira na cabeça dele, brincadeira. Mas não existe mais o ministério levítico, porque todos nós agora somos sacerdotes do Senhor, amém? Então Jesus, ele muda completamente a forma de culto, mas eu entendo que ele muda para que seja da maneira como Deus gostaria que fosse desde o princípio. Que não houvesse intermediários, que não houvessem mediadores. E é interessante que você começa a ver um outro estilo de igreja. Eu falei que era só um povo, que era o povo judaico, era só dentro do povo judaico, era só uma tribo, que era a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi era só um sacerdote. Mas há outra diferença também na velha aliança. Você sabe, Deus, ele não habitava em qualquer lugar. Deus, ele tinha um endereço certo. Deus habitava lá no meio do povo judaico, mas também não era em todo lugar. Deus habitava em Jerusalém, mas não era em qualquer lugar de Jerusalém. Deus habitava especificamente no templo. E não era em qualquer lugar do templo, era no Santo dos Santos. Por isso que era um lugar onde você ia encontrar com ele. Mas na nova aliança, o projeto está em Mateus 18, 20. Próximo, next. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uau, isso muda tudo, irmãos. Deus não tem mais um endereço. Deus é onde agora nós nos reunimos para cultuar. Agora é interessante, onde estiverem 2 ou 3. Agora, quem são esses 2 ou 3, irmãos? Quem são essas pessoas? Somos nós, agora que somos os sacerdotes de uma nova aliança. A presença de Deus agora não é mais o sacerdote que, Deus manifesta a sua glória aqui. E sabe, como nas épocas do profeta Elias, em que ele fazia o altar e o fogo descia. Não, hoje, onde 2 ou 3 de qualquer um de nós estiver, invocar a presença do Senhor, a Bíblia fala que lá ele estará. Você entende que há uma democratização da presença de Deus. Ela deixa de ser uma exclusividade de uma pessoa, de uma tribo, e ela passa a ser de todos os crentes. Então, para que nós entendamos a forma dessa igreja nova que Jesus... Todos estão entendendo que houve uma mudança? Amém? Você percebeu que Jesus queria mudar alguma coisa? O negócio é tão sério que Deus veio pessoalmente resolver, gente. Deus queria fazer uma mudança. Deus quis encerrar com aquele ciclo, com aquela maneira como eles estavam sendo igreja. E Deus estabelece uma nova igreja. E aí eu queria que você entendesse como é que foi a igreja que Jesus Cristo estabeleceu.
Projeta Atos 2,42 agora. A Bíblia fala o seguinte, que como que aquela igreja de Atos, que foi logo que Jesus ressuscitou, como é que ela funcionava? E a Bíblia diz assim, que perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então veja, há um novo modelo de culto que foi estabelecido por Jesus. Há um novo modelo. E agora nós temos a igreja, é claro que eles ainda iam ao templo, porque eles eram judeus, e eles tinham o hábito de cultuar a Deus no sábado. Começar por isso, que Deus já estabeleceu, a igreja primitiva começou a se reunir no domingo, porque no domingo de manhã foi quando Jesus ressuscitou, no domingo de madrugadinha. Então a igreja primitiva ela começa a se reunir nesse horário, no outro dia. De uma outra forma eles começam a se reunir em casas. Mas tem um detalhe, porque Deus ele não habita mais naquele templo, mas agora Deus habita em todo lugar onde tiverem 2 ou 3 crentes invocando o nome dele. Ou seja, toda a casa onde se reuniam os crentes. Falava, Ronaldo, eu vou lá na sua casa tomar café da manhã. E a gente ia para lá e a gente começava a adorar e a invocar o nome do Senhor. Lá estava a presença do Senhor. Então há uma mudança radical na forma de culto, porque agora não há mais necessidade de ter um sacerdote, de todo mundo se reunir num lugar, mas em qualquer casa, onde tivesse uma pessoa invocando, um grupo de pessoas invocando o Senhor, ali estava a presença dele. E a Bíblia fala que todos os dias aqueles cristãos da igreja primitiva se reuniam. Ah, pastor, mas aqui não fala, aqui não dá detalhes, aqui não fala como é que funcionava essa reunião. Aqui não diz como é que os crentes faziam, se lá tinha um pastor, se lá tinha um sacerdote. Agora olha interessante, pula 3 slides. Abre lá em 1 Coríntios 14. Olha o que diz. Paulo aqui fala como é que funcionavam essas reuniões. Olha o que ele diz. Que fareis, pois, irmãos? Paulo está aqui dizendo a maneira como a igreja devia proceder quando se reunisse. Amém? Paulo está ensinando eles, olha, com vocês quando se reunirem, o que vocês vão fazer? Olha o que ele diz. Quando vos ajuntais, cada um de vós, quem? Cada um. Cada um. Fala assim, cada um. Eu também. Você está me entendendo? Cada um de vós. Não é só o pastor, não é só o ministro de música, não é só a irmãzinha fulaninha, não. Cada um de vós. Você está me entendendo que no reino de Deus não tem coadjuvante? Só tem ator principal. Só tem papel principal. Cada um de vós. Porque Jesus não pagou mais caro para mim, mais barato para outro. Jesus pagou o mesmo preço por cada um de nós. Você é tão sacerdote quanto eu. Nós precisamos entender isso, irmãos. Enquanto a obra for levada só por uma pessoa, vai ser muito lento, vai ser muito difícil. Nós não vamos conseguir fazer quase nada, mas o dia que todos nós entendermos que você é um sacerdote, que onde você for a presença de Deus vai junto, que quando você for lá na casa do seu vizinho, você fizer uma oração, você é um sacerdote de Deus lá, que você pode evangelizar. Eu sou de um tempo assim, que quando a gente queria evangelizar alguém, a gente preparava um jantar em casa, convidava a pessoa, até aí ok, e chamava o pastor também. Pastor, eu quero que você evangeliza fulano. Ou na melhor das hipóteses, quando você evangelizava alguém e ganhava essa pessoa, você trazia, pastor, esse aqui é o fulano, cuida agora que o filho é teu. Você sabe, esse tipo de igreja não vai longe, irmãos. Porque é uma igreja, primeiro, é antibíblica. Ela é baseada apenas num homem. Deus, veja, o corpo de Cristo é formado por todos nós. A Bíblia usa a palavra corpo, né? Eu brinquei, um dia desse, eu estava pregando para uns jovens, eu falei, você sabe a família Adams? Tinha uma mãozinha aqui andando assim. Do you know Adams family?
the hand that walks alone. A mão, ela não é um corpo, ela é só uma mão. Talvez aqui eu seja só uma boca, mas a boca, ela não expressa o corpo. Interessante que no corpo de Cristo, cada um tem um papel, tem um sentido. Por isso que quando um membro não está aqui presente, nós sentimos falta. Por isso que nós só vamos enxergar a completude da igreja, a completude do corpo, quando todo o corpo funcionar. Então aqui o apóstolo Paulo, ele dá a dica, ele deixa uma pista para nós. Como é que funciona a reunião da igreja? Como que é, irmãos? Bem, quando vocês se ajuntarem, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Faça-se tudo isso para edificação. Então veja, a maneira de culto, irmãos, é uma maneira participativa. É uma maneira onde há a interação das pessoas, onde há a participação de todas as pessoas. Tudo bem, pastor, até aqui você falou, o horário já está avançado, eu estou sabendo. Mas você não me mostrou por que nós somos uma igreja em células. Deixa eu explicar então. A igreja primitiva, irmãos, ela era formada por esses crentes que eles haviam entendido que eles eram sacerdotes. E todas as vezes que eles reuniam, cada um tinha o seu papel. Não era apenas uma pessoa que falava, mas um cantava salmo, o outro tinha uma palavra profética, o outro compartilhava. E era esse ambiente colaborativo. Mas é interessante que ao longo da história, essa maneira de cultuar foi perdida. E quando o Império Romano ele assume o controle da igreja, o Império Romano, veja, ele era um império pagão até o ano 300. E ele usava o costume dos gregos, que eram místicos. E aí o imperador se torna crente, se torna um cristão, e ele começa a buscar nos elementos judaicos a maneira de culto, que era o que no judaísmo? A leitura da Bíblia. E ele mistura elementos gregos e judaicos. Qual que eram os elementos místicos, né? O incenso, as velas, aquela coisa mística do culto. E aí o que acontece, irmãos? Nós herdamos essa maneira de igreja que é baseada na antiga aliança, que é baseada no sistema judaico. Mas nós precisamos entender que essa maneira como nós fazemos aqui, não é a maneira que Deus gostaria para a sua igreja. Você sabe, como eu li aqui, a maneira que Deus quer quando nós nos reunimos é que cada um se manifeste, que cada um ministre ao Senhor. E a maneira como nós encontramos de fazer isso, irmãos, a maneira que nós entendemos, nós somos copiar a Bíblia. Como que os irmãos se reuniam lá na igreja de Atos? Se reuniam em grupos pequenos, se reuniam em casas. Se reuniam num espaço onde todos podiam falar, onde todos podiam participar. Você sabe, um culto como esse aqui, basicamente eu que participo, sou eu que falo. Mas nós não descartamos esse culto aqui, porque aqui nós entendemos que é o culto de ensino. Mas deixa eu dizer, na célula você ministra ao Senhor como um sacerdote. Você ministra ao corpo. A Bíblia fala que todas essas coisas, o salmo, a palavra profética, o dom de línguas, a revelação, é para a edificação do corpo. Deixa eu dizer, por mais que você não acredite, Deus quer usar você para edificar a sua igreja. Deus quer usar você. Sabe, irmãos, eu aprendo tanto com tantas pessoas, e às vezes eu fico pensando que tem pessoas que só conseguem aprender com o pastor. Tem gente que acha que é só com o pastor que ela pode aprender. O pastor não compartilhou na cela, eu não aprendi nada hoje. Por quê? Foi com o coração fechado. Sabe, Deus tem tanto para falar através da vida de cada um aqui. Mas quando você estabelece, eu só vou aprender com o pastor, eu acho que talvez você aprenda só 5% daquilo que Deus queria ensinar você. Mas o problema não é nem esse. O problema é quando você não quer ensinar, quando você não quer abrir a sua boca, quando você não quer ministrar ao Senhor, você não quer se dispor a edificar o corpo, você também está deixando que os irmãos deixem de aprender com você. Está deixando de Deus,
não está permitindo que Deus venha usar você. Sabe, irmãos, e quando nós nos reunimos em célula, esse é o ambiente que nós criamos para que nós possamos verdadeiramente ser igreja. Então, como eu falei, existem muitos motivos que as igrejas escolhem se reunir em grupos pequenos, em células. O motivo que nós nos reunimos é porque nós entendemos que essa é a vontade de Deus, que essa é a maneira bíblica da igreja se reunir. Sabe, onde os dons podem fluir, onde nós temos a oportunidade, irmão, se eu só venho aqui falar e você simplesmente assistiu ao culto e foi embora. Deixa eu dizer uma coisa, isso não é ser igreja. Nós não estamos sendo igreja dessa forma. Não é isso a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma reunião de sacerdotes. Sacerdotes que ministram ao Senhor. Eu lembro que eu estava assistindo uma palestra para pastores, eu não lembro exatamente o termo, mas esse pastor estava comentando, era só entre pastores, né, de algo que a gente pensa assim, nossa Deus, deixa eu fazer tudo sozinho, igual Sansão, vou lá e derrubo tudo e faço toda a obra, porque é tão mais fácil, parece, a gente fazer sozinho. Você não tem que convencer ninguém, você não tem que ficar no pé dos irmãos. E ele falou assim, mas Deus falou para ele, não, sozinho não vale. Se você chegar aqui sozinho, você está reprovado. Então o papel do pastor, e deixa eu dizer para você desde já, que o pastor não é mais o sacerdote da igreja. A Bíblia fala que é o anjo, é quem cuida. Mas o papel do pastor é fazer você entender que você é sacerdote. É levar você a ser um ministro de Deus. É por isso que nós, quando estamos aqui reunidos no domingo, nós estamos no momento de doutrina, no momento de ensino. Mas é o que você vai fazer com esse ensino. É a prática do ensino que vai transformar a sua vida. Você sabe, não é pregação. Não é pregação. Mas é o que você faz com ela. Sabe, eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que Jesus Cristo pagou um alto preço lá na cruz para fazer de você um sacerdote do Senhor. E o que te torna habilitado a isso, irmãos, eu sei que na cabeça de muitos é um diploma de um seminário, é um conhecimento bíblico, é um curso que faz na igreja, e isso às vezes tem prendido as pessoas. Deixa eu dizer, na igreja primitiva, os irmãos mal sabiam ler. Mal sabiam ler. Aqueles que eram mais inteligentes naquela época, eles iam se tornar discípulos de rabinos. Aqueles que Jesus escolheu não eram os mais inteligentes. Talvez fossem os mais simples. Porque a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas que são loucas nesse mundo para envergonhar os sábios. Escolhe os fracos para envergonhar os inteligentes, os fortes. Porque o poder de Deus, na verdade, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se Deus escolhesse alguém super capacitado, talvez as pessoas iam olhar para essa pessoa e iam falar, mas também fulano, né? Fulano é bom mesmo. É fácil para ele ir lá e pregar uma mensagem e todo mundo sair de lá emocionado. Mas a glória de Deus é quando ele pega alguém que não tem a mínima qualificação, a mínima chance, irmãos. Eu estou falando de mim mesmo. E uso uma pessoa como essa. Ontem o pastor Israel me pegou de surpresa lá na igreja dele, me chamou lá na frente, me entregou o microfone. Eu falei, vou falar o quê, meu Deus? Eu falei, irmãos, falei no microfone, eu falei, irmão, eu sou pastor de uma igreja de brasileiro, e acreditem ou não, mas eu sou pastor, mas eu sou muito tímido e tal. Entreguei o microfone. Você sabe, essa é a glória de Deus. É você olhar para alguém que não tem tanta qualidade assim e ver Deus poder usar. E às vezes o que você está achando que você precisa para ser um sacerdote é justamente aquilo que Deus não quer. Porque a glória do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Onde você pensa que você é mais fraco, é onde Deus mais vai te usar. Você é um sacerdote. Não deixa a mentira do diabo te roubar isso. Não deixa a acusação
Não deixa a enganação roubar esse privilégio de você. Mais do que isso, não desperdiça a sua vida com intermediários. Sabe, é muito bom a gente ouvir testemunho de uma pessoa. Eu me alegro muito, irmãos, quando eu sento com um pastor, como o pastor Israel, e escuto as maravilhas que Deus tem feito. Mas eu não posso me contentar com isso. Eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Eu preciso ter as minhas experiências. Porque o que Deus faz com Ele faz comigo. Eu gosto de ouvir, porque eu penso assim, uau, Deus também pode fazer. Nossa, pastor, Deus pode fazer isso? Que legal, eu também quero agora. Sabe, é para isso que você foi chamado. Sabe, como eu falei aqui, a minha ideia não é forçar ninguém a ir para a cela, não é ficar insistindo. Mas eu quero dizer que a cela é um grande lugar onde você pode começar a usar o seu ministério. Sabe, às vezes um simples testemunho, eu gosto de fazer isso, os irmãos sabem, no começo de cada reunião, para que você testemunhe, a maneira de você edificar o corpo, é a sua contribuição. Sabe, eu tenho certeza que cada um, ao abrir a sua boca aqui, se não tiver, obviamente, se não for algo da sua carne, de querer falar para se vangloriar, se não for algo com má intenção, mas se for algo realmente com a vontade de contribuir, Deus vai te usar. Que é assim que Deus faz com a sua igreja. Porque essa é a igreja do Senhor. Não é uma igreja de um pastor, mas é uma igreja de todos, onde todos são sacerdotes.